Bem, gente, então boa noite a todos. Nós vamos iniciar então a nossa reunião com a prece. Convido todos a nós elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação. Rogamos a presença dos nossos mentores espirituais, nos favorecendo com o amparo, a direção, e que ao final da jornada de hoje, chegado o momento de interrompê-la, possamos fazê-lo com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Muito bem, então nós estamos fazendo o miudinho, né? Aquele estudo detalhado do Evangelho. Então nós estamos trabalhando a parábola do mordomo infiel, né? Então eu vou pedir a Raquel para ler para nós, Raquel, o texto do Evangelho, né? Parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: que é isto que eu vos pedi? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação. E assentando-te, já escreve 50. E disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação. E escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Perfeito. Aí você mantém aí, porque você vai estar sempre lendo, né? Ah, tá, são dois? É. Aí fica a gravação de quem está lendo e de quem está lendo. É porque eu achei que esse era seu. Bom, então nós estamos estudando o Evangelho com Sobral, né? Volume 2, capítulo 125. Está no Evangelho de Lucas 16, 1, 12. Então, veja bem. O mordomo somos cada um de nós. Cada um de nós é representado nessa parábola pela figura do mordomo. O que é um mordomo? O mordomo é o zelador, é aquele que cuida. Ele recebe os recursos para multiplicar em possibilidades de evolução. Quais são os recursos que nós recebemos? Amparo espiritual, dinheiro, inteligência, uma cidade, uma casa espírita, livros. Isso tudo são recursos que Deus coloca à nossa disposição. Então, nós somos os mordomos e nós poderemos ser fiéis ou não ao nosso projeto de evolução. Entende? Então, eu tenho um projeto de evolução.
Cada um de vocês tem um projeto de evolução nessa encarnação. A gente pode atingir, a gente sai de um ponto e pode atingir um outro ponto. Então, toda a nossa encarnação é projetada para isso. E nós recebemos os recursos suficientes para isso. Agora nós seremos fiéis ou infiéis com o nosso projeto de evolução. Entende? Então, se eu não executo o meu projeto de evolução, para que aqueles recursos que me foram dados para executar aquele projeto? Não é verdade? Então, cada mordomo recebeu recursos específicos. Está entendendo? Cada um de nós recebeu recursos específicos para o projeto individual de evolução. E aí, tem uma acusação, por alguém que tomou conhecimento do fato, falando do Deus interno que trazemos dentro de nós, temos a consciência que de tudo tem conhecimento e, portanto, condições de nos acusar quando deixamos de proceder de maneira correta. Então, se eu tenho um projeto específico de evolução, com aquisição de valores, com determinadas posturas éticas, determinadas ações, determinadas reações, na medida em que eu vou me desviando desse projeto, a minha consciência, que é um pensamento, a consciência é um pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é uma corrente elétrica dotada de campo magnético. E o pensamento é um produto final de várias dinâmicas que estão acontecendo por dentro de nós, envolvendo sentimento, emoções, intelecto, instintos. O produto de tudo isso agindo gera o pensamento. Então, se eu tenho um projeto de evolução, envolvendo perdão, envolvendo caridade, envolvendo tolerância, envolvendo esforço, envolvendo outras virtudes, e não executo esse projeto, o que vai acontecer? As leis de Deus que estão gravadas na minha consciência, quando eu produzo esse pensamento, tipo assim, eu sei que eu tenho que tolerar a família, eu sei que eu tenho que tolerar o ambiente profissional, eu sei que eu tenho que perdoar, meu objetivo é esse. E eu começo a não trabalhar esses valores, eu começo a gerar um pensamento negligenciando esses valores, ele vai entrar em choque com as leis de Deus, as leis morais. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E o que é a consciência? É um pensamento. Então, o pensamento de Deus está dentro de nós, através da consciência. Então, o nosso pensamento, ele entra e emparelha com o pensamento de Deus. Entende? Nesse momento, a gente entra em choque com as leis morais. E aí vem a acusação. Então, o meu pensamento entra em choque com o pensamento de Deus, com o Deus interno. E aí o que acontece? Deus é a inteligência suprema, não é? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Você consegue dar um jeitinho de enganar Deus? Não consegue.
Por mais que você tente argumentar, mas fulano não presta, fulano não me dá carinho, fulano não me dá atenção, meu chefe é perseguidor, meu colega quer me derrubar. Por mais que eu invente argumentos intelectuais, isso não passa de um jogo mental. Eu consigo enganar Deus com esses argumentos? Não. Posso enganar uma meia dúzia que estou falando, eles estão acreditando, mas o Deus interno eu não consigo, porque a lei de Deus manda perdoar, a lei de Deus manda ser caridoso, entende? Então vai haver um conflito do que eu produzo com a minha dinâmica e com o pensamento de Deus. Nesse conflito, quem sai perdendo? Eu, né? Porque Deus é a inteligência suprema. Eu, então, começo a ter problemas conscienciais. Entende? Então, aonde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência, ok? Quando eu produzo uma dinâmica envolvendo várias áreas da minha essência espiritual, essa dinâmica gera um pensamento, não gera? Que é o produto final dessa dinâmica? Esse pensamento sobe até a minha consciência. E ao subir na minha consciência, ele se mistura com o pensamento de Deus. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na minha consciência. Por isso que Kardec fala no livro A Gênese, Deus está em todos os lugares. E Jesus fala, Deus está dentro de vós. Né? Deus está dentro de cada um de vocês. Então o pensamento de Deus está aqui na nossa consciência. O meu pensamento entra na linha da consciência e se ele não tiver harmonizado com o meu projeto atual, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero nessa vida me iluminar tanto que eu quero subir aos céus como Jesus subiu. Um exemplo tosco. Eu tenho recursos para esse projeto? Não. Não tenho. Eu vou entrar em conflito com isso? Não. Eu posso até desenvolver uma loucura, mas entrar em conflito consciencial, não. Agora, com os recursos que eu tenho para cuidar da minha família, do meu trabalho, da casa espírita, do grupo social, os recursos que eu tenho, tá? É dentro desse limite de possibilidades. Que se eu não fizer o que eu preciso fazer, desenvolver as virtudes que eu preciso desenvolver, eu vou entrar em conflito com a inteligência suprema do universo e vou sair perdendo. Por isso que é um processo de autoacusação. Percebe? Processo de autoacusação. Que às vezes eu nem consigo perceber num primeiro momento. Tá? E o que vai acontecendo? Eu vou criando aqui um foco de energia. À medida que eu vou vivendo as experiências, eu vou criando um foco de energia. Se o meu comportamento com a família, com o trabalho, com a casa espírita, com o grupo social está harmonizado com as leis de Deus, esse foco de energia irradia energias contendo poder. E isso me deixa bem à vontade, bem tranquilo com os recursos que me foram dados. Dinheiro, posses, amparo espiritual,
emprego, saúde. Eu vou viver em harmonia com esses recursos. Eu vou viver sintonizado com esses recursos. Agora, se eu produzo um foco de energia, que eu produzo agora energias em desarmonia com a lei de Deus, o que eu faço nesse momento? Eu perco a conexão com os recursos. Os recursos têm uma vibração específica, não tem? Então, na medida que eu vou negligenciando o meu processo de harmonização com a lei divina, eu vou dissipando os recursos. Percebe? Então, esse processo de dissipar, ele é um processo de negligência. Eu não estou dando valor aos recursos que eu tenho, ao amparo que eu tenho, às possibilidades que eu tenho. Estou sendo negligente. Tá? Ou seja, eu estou sendo infiel a mim. E estou sendo infiel ao dono do recurso, que é Deus. Estou sendo infiel às pessoas que eu preciso ajudar, preciso tolerar, preciso perdoar, e estou sendo negligente com elas, indiferente. Então eu preciso prestar contas, todo mordomo, todo zelador tem que prestar contas a Deus, ao grupo que ele está inserido e à própria consciência. Então, por exemplo, num grupo mediúnico, quantos mordomos existem num grupo mediúnico? O dirigente é um tipo de mordomo? O médium é um tipo de mordomo? O dialogador é outro tipo de mordomo? Aquele que sustenta pela prece é um outro tipo de mordomo? Cada mordomo recebeu os recursos específicos para desenvolver a própria evolução. Só que ele está inserido num grupo, não está? Ele tem que dar satisfação para o grupo? Tem. Porque as pessoas precisam umas das outras. Nós não precisamos daquele que sustenta pela prece? Nós não precisamos de um dirigente que dirija o grupo? Não precisamos de um médium que se apassive? Esse somatório de esforços, todos ganham, não ganham com isso? Aprendem, evoluem, crescem. Vamos supor que um integrante do grupo seja negligente com o projeto de transformação pessoal. Não quer estudar, não vê valor nisso, não vê importância nisso. Ele vai prejudicar a si e ao grupo, não vai? Ao grupo. Vai prejudicar o grupo. Esse está sendo um mordomo infiel. Um dirigente que não dirige, que não estuda, não se esforça, ele está sendo um mordomo infiel. O grupo está acéfalo, está sem dirigente. Um dialogador que não se empenha na dialogação, nas estratégias, na prece, está sendo um mordomo infiel. Ele poderia estar entregando muito mais para o grupo, para si próprio. Então, o mordomo infiel é cada um de nós, na tarefa específica que lhe cabe no contexto em que ele está inserido. Certo? Na casa espírita,
que a gente sempre usa a casa espírita como modelo, né? Porque nós estamos na casa espírita que fica mais fácil de entender. Não dá para dar exemplo de família porque é muito particular e a gente não conhece a vida familiar de ninguém, né? Mas aqui na casa espírita. Então, cada um na casa espírita é um mordomo que tem que cuidar do seu projeto de evolução e tem que entregar para o grupo o que o grupo espera daquele tipo de mordomo. Entende? Então, se eu sou um mordomo infiel, eu vou perdendo o amparo espiritual. Vocês já viram nas obras espíritas que os mentores que ajudam o tutelado, inspiram, intuem, vocês já viram que ele se afasta? Aí você pensa assim, nossa, mas que mentor insensível, como é que ele abandona o tutelado, não tem caridade? Não... Porque não funciona assim. A parábola do mordomo infiel mostra essa lei moral de Deus. Entende? Ninguém pode exigir a caridade do outro. Caridade é amor. Os benfeitores estão trazendo as mensagens, estão trazendo as circunstâncias, trazendo as pessoas. E eu ali vendo tudo como árvores, né? Vendo os homens todos como árvores, igual o cego de Betsaida. O que esses mentores vão fazer amparados na lei moral de Deus? Eles são obrigados a continuar me oferecendo tudo isso? Se eu estou sendo negligente, não estou nem aí para esses recursos, não estou nem aí para as mensagens, não quero saber de transformação moral. Eles são obrigados a continuar investindo nisso? Não. Percebe a lógica da coisa? Como é que as leis de Deus são lógicas? Então, o que Deus diz nessa hora? Se o Marcelo não está interessado nos recursos que eu estou oferecendo, no mentor, nos amparos, nas circunstâncias, o Marcelo está se desconectando desses recursos, ele está sendo um mordomo infiel. Então, o que Deus faz? Retira o recurso. Transfere para outro. É o que está no livro dos médiuns. Se nós instruímos o médium e ele não se sensibiliza, nós nos afastamos e vamos ajudar um tutelado mais digno. Está desse jeito no texto. Aí você começa a entender. Nossa, mas isso é insensibilidade dos mentores, eles tinham que insistir mais comigo, né? Afinal de contas, só que não funciona assim. Parábola do mordomo infiel. E aí se você está inserido num grupo, e esse grupo tem pessoas envolvidas na evolução, querendo aproveitar a encarnação para evoluir, e você é peça importante desse grupo, você vai se desconectando desse grupo. Não vai? Todo mundo interessado. E eu não, eu estou ali. Não sei nem por que eu estou ali. Eu vou perdendo a conexão com esse grupo, não vou? Qual vai ser a consequência natural? Eu vou me afastar. As próprias pessoas que estão esperando de mim uma postura proativa, educativa, ética, elas vão ter um olhar desconfiado, não vão? Reservado? Falou, não, nada que venha dessa pessoa é sério. Nada que venha dessa pessoa é confiável. Eu não vou gerar, porque se eu não estou conectado pelo sentimento com as pessoas, que tipo de sentimento as pessoas vão ter por mim? Desconfiança. Não é assim? Desconfiança. Reserva.
E qual vai ser a consequência natural disso? O afastamento. Naturalmente a pessoa vai ficando sem clima naquele grupo mediúnico, naquela família, naquele trabalho, naquele grupo social. Quando você perde a unidade de sentimentos, você perde a conexão. O que nos conecta não é o intelecto, é o sentimento. Lembra aquela aula sobre exilados de Capela? O que trouxe os exilados de Capela para a Terra? Foi o conhecimento intelectual que eles tinham? Não, foi a posição moral deles que trouxe eles aqui para a Terra. O que conecta as pessoas é a unidade de sentimentos. Entende? Então este foi acusado. Acusado por quem? Pela consciência. É Deus que acusa? Não. As leis estão aqui. Quando eu venho aqui e coloco o meu pensamento tangendo o pensamento de Deus, aí eu falo, nossa, fiz bobagem, estou errado. Então eu me acuso, e ao me acusar, os meus focos de energia que eu vou construindo pelas experiências passam a ter uma frequência que repele os recursos que eu recebi. Porque cada recurso tem a sua frequência específica. Entende? Se você começar a ser negligente no seu trabalho, você vai, daqui a pouco, o seu chefe vai te chamar, não vai? Falar, Marcelo, o que está acontecendo? Você não está produzindo, não está batendo as metas, não está chegando no horário, está com algum problema, não vai vir? Alguma coisa assim? Então, essa acusação externa, ela é o reflexo da minha acusação interna, porque eu estou vibrando, eu estou repelindo os recursos divinos. Os recursos divinos, eles estão na pauta da misericórdia, do amor. Quando eu me desarmonizo, eu crio uma energia de repelir esses recursos. O dinheiro é importante para mim, eu passo a desprezar o dinheiro, passo a gastar de qualquer jeito. Determinadas pessoas são importantes para mim, eu passo a ser negligente com aquelas pessoas, indiferente. A saúde é importante para mim, eu passo a ser negligente com a saúde, passo a desprezar questões de saúde. Então, eu é que crio esse fator de dissipação dos recursos. Entende? Então, o que fazer nessa hora? Aí entra um fato muito interessante que o Sobral trouxe na interpretação desse texto. Ó, veja bem. Então eu já não posso ser mais mordomo. Significa o quê? Eu estou incapacitado temporariamente para receber novos recursos. Entende? Estou incapacitado. Eu preciso me preparar melhor para ser digno desses novos recursos. Então, vamos agora tentar entender como que é o processo de resgate dessa dignidade, dessa possibilidade. E o mordomo, lê para nós aqui, Raquel, por gentileza, pode ler essa página todinha. Dá conta da tua mordomia. Hora de juízo. Há muitos juízos em nossa vida. De toda situação de que saímos, somos obrigados a prestar contas. No trabalho, na vida social e doméstica. Sobre todos os nossos deveres para com Deus, o próximo e nós mesmos.
porque já não poderá ser mais meu mordomo. Se de fato nos revelamos indignos, somos destituídos das possibilidades e responsabilidades que nos dizem respeito. Nisso, devemos enxergar ainda a misericórdia divina, que nos privando de algo, está fazendo com que evitemos maiores e mais dolorosas quedas, pois nos apresentamos como elementos menos capazes. A incapacidade não é por falta de amadurecimento, não é uma vez que tudo é concedido à criatura na hora certa. Ocorre por ausência de vigilância, de decisão, daí o corretivo. Oportunamente voltará a ter novas responsabilidades. A destituição acorda, conscientiza a alma para os seus deveres. E o mordomo? Cada um de nós, simples depositários de coisas alheias. Disse consigo: nos momentos de crise, cada um fica entregue a si mesmo. Então, tem de valer-se dos próprios cabedais. É por isso que devemos imitar a formiga operosa. Que farei? Como teremos uma solução, se não formos observadores estudiosos e experientes? A questão é amealhar valores, de forma a angariar elementos com que raciocinar. Pois que o meu Senhor reconhece a existência de uma autoridade superior. Nós todos, como criaturas, estamos submetidos à vontade do Criador. Deus, porém, precisa ser encarado como Pai justo e bom, que providencia o melhor para cada um dos seus filhos. Então veja bem, dá contas da tua mordomia, cada mordomo tem que prestar contas. Para quem? Deus, o próximo e nós mesmos. O próximo não é tudo árvore não, viu gente? Igual o cego de Betsaida, né? O próximo está esperando de nós que a gente contribua com a evolução dele. Entende? Está esperando. Porque já não poderás mais ser meu mordomo. Se somos indignos, somos destituídos das possibilidades e responsabilidades que nos dizem respeito. Às vezes você está num emprego muito bom, que você não valoriza, você despreza. Às vezes troca de emprego, vai para um emprego inferior, para um trabalho inferior. Você não era digno de estar naquela posição. Às vezes nós estamos numa família amorosa, compreensiva, tolerante, mas às vezes eu me mostro indigno. Abandono aquela família e vou para uma aventura. E aí sofre horrores com a nova família. Incompreensão, não há amor verdadeiro, não há sinceridade na relação. Eu não era digno daquela família. Entende? Eu me tornei indigno. Não dei valor à esposa ou ao marido que tinha. Não dei valor aos filhos que Deus me deu para criar, para educar. Não dei importância àquelas pessoas. Fui em busca de uma aventura, de uma ilusão. Renova uma relação e de repente não tem nada naquela relação que te nutre o espírito. Só vai te trazer perturbação, só vai te trazer desgosto. Entendeu? Quando que nós nos tornamos indignos? Nós é que nos tornamos indignos, porque o recurso está ali. Lembra a análise anterior aqui, que o Sobral fez? Ele colocou aqui, ó. Acha para nós aqui, Raquel. O que é? Ó.
aquela que fala que o recurso não é por falta de maturidade, porque o recurso vem, nós estamos amadurecidos para receber o recurso. É naquela que eu li agora. É na outra? É a que eu acabei de ler, que falou isso, só do pode. Vê se é nessa aí. Essa que eu li agora? Não. Não, volta naquela que eu li, tá lá. Você leu essa aqui. Que eu li agora. Essa aqui. O mordomo, a incapacidade, ali ó, de azul ali, a incapacidade não é por falta de amadurecimento. Não é, uma vez que tudo é concedido à criatura na hora certa. Exatamente. Então, se eu recebo uma família maravilhosa, um marido compreensivo, uma esposa compreensiva, filhos, mas não dou valor e vou atrás de uma aventura e quebra a cara, eu não era digno. Não, você era digno. Você tinha maturidade. Você só foi invigilante. Você foi invigilante. Não se dedicou, foi invigilante, se tornou indigno daquele grupamento, abraça um outro grupamento, pode se dar muito mal. Tá? Então, assim, é a questão da mordomia. Vem o recurso e eu desprezo. Vem a oportunidade e eu rejeito. Por invigilância, por falta de dedicação, falta de esforço. Às vezes surge uma proposta de emprego lá em Roraima, na base do Pico da Neblina, só tem mata, mas vai ganhar uma baba, muito dinheiro para ficar lá tomando conta daquela mata. Papai e mamãe aqui moram em Sion, Belvedere, Vidão. Não é a chance? Oportunidade? Se manda. Roraima, estou chegando aí. Vai cuidar da sua independência, da sua vida. Entende? Vai cuidar da sua felicidade. Veio o recurso. Ah, não, papai, mamãe, amiguinhos. Então tá. Fica com papai e mamãe. Daqui a pouco começa a ouvir. Esse menino só come e dá despesa. Serve para nada. Aí quer arrumar uma namorada bonita, interessante, a pergunta, o que você faz, menino? Não, eu jogo videogame, cara, eu sou fantástico no FIFA 22, 23, aqueles joguinhos lá, eu manjo tudo. Você acha que uma mulher interessante, inteligente, vai ficar com um jogador de videogame? Fala a verdade. Né? Fala a verdade. Jogou fora a oportunidade, se tornou indigno. Tinha maturidade? Tinha. Tanto que, quando você vê o recurso aparecendo, é porque você tem maturidade. O problema é a nossa invigilância. O problema é a nossa falta de dedicação, nossa falta de esforço. A gente se torna indigno. Estão entendendo, gente? Como que nós aqui nos tornamos indignos da coisa? Porque a coisa chega até nós, é misericórdia divina, é possibilidade, Deus quer que a gente avance na evolução. E aí, na hora da crise, cada um fica entregue a si mesmo. Olha que situação. Eu já estou na situação difícil, dissipei os recursos, as possibilidades, agora eu estou sozinho, eu comigo mesmo. Eu vou ter que me valer do que eu tenho de experiência, do que eu tenho de cabedal. Entende? O que eu tenho? Eu tenho vontade, tenho raça, vontade de trabalhar. Então, vou me mandar. Ah, surgiu um emprego, trabalho, não sei o quê. Vai. Tenho raça. Eu posso não ter dedicação, vigilância, vontade de estudar, vontade de me dedicar, mas raça eu tenho. Pego um ônibus aqui, 3 dias de viagem, chego lá no meu destino. Entende?
Então, nesse momento em que eu dissipei, eu vou estar sozinho, cada um fica entregue a si mesmo. Você não dissipou o amparo espiritual? Dissipou. Você não tinha recursos ali que te protegiam, te amparavam? Você não dissipou? Agora você está sozinho. Sozinho. Nós estávamos aqui para te proteger, te orientar, te intuir. Você não quer. Fica sozinho. Isso é lei de Deus, hein? Ó, disse consigo. Nos momentos de crise, cada um fica entregue a si mesmo. Então tem que valer-se dos recursos que tem. Ah, eu sei orar, então joelhinho no chão e comece a orar. Ah, eu sei fingir de morto, então finge de morto. Ah, eu sei contar mentira, então conta mentira. É o recurso que você tem. Percebe? Na hora que você está sozinho, você vai ver o que você tem. Você dispersou o amparo. O que farei? Aí eu começo a entender Deus, né? O poder de Deus me deixou na pior. Aí eu entendo que tem poder, Deus tem poder. Perceberam esse momento de crise aqui, gente? Se eu dispersei uma boa família, compreensiva, amorosa, tolerante, e vou para uma outra família, você vai ficar sozinho. Sozinha. Se vira com a educação que recebeu, se vira com os valores que tem. Ah, não, eu sou espírita, nossa, mas ninguém lá gosta de espiritismo. Você não vai nem conseguir conversar com as pessoas. Elas vão te enquadrar de um jeito. Percebe? Você vai ter que se virar sozinho para reconstruir uma possibilidade de amparo e proteção. Aí vem aqui agora uma parte importantíssima desse estudo. Olha isso aqui. Lê para nós aí, Raquel, por gentileza. Me tira a mordomia. Mesmo privando o filho de algo bom, o retira, tendo em vista o seu bem, o melhor para cada um. Fala-se na dificuldade de o rico entrar no céu, e isso se entende examinando o assunto sob o aspecto das facilidades que coloca ao alcance da criatura que nem sempre sabe conduzir-se com equilíbrio, com acerto, que nem sempre sabe distinguir o caminho estreito da salvação no caminho longo que o mundo, com suas coisas, se abre à sua frente. Cavar não posso, e não podia mesmo. Afeito às tarefas administrativas, não tinha condição nem forças para um trabalho que exige pesado e longo esforço físico. Como ele, precisamos reconhecer e aceitar a própria constituição orgânica, não exigindo dela mais do que nos pode dar. Já é uma grande virtude acatar a própria realidade. De mendigar tenho vergonha. Admirável sinceridade. Devemos copiar a sua atitude, pois é duro fugir aos padrões a que estamos habituados. Precisa-se de muita renúncia, de muita humildade. E como nos achamos distantes dessas virtudes cristãs, cavar é válido, quando não colocamos impedimentos para o trabalho braçal. E mendigar também, se a vida nos leva a isso. Porém, devemos refletir se temos estrutura para tanto. Eu sei o que hei de fazer. O mordomo revela que tem cabeça para pensar. Nada de apavorar, já encontrara uma solução. Assim também nós, numa situação difícil,
compete-nos buscar uma saída raciocinando com serenidade e realismo. Merece destaque a sua disposição de agir. Sem ação não existe solução, por mínima que seja a dificuldade. Para quê? Objetivo, finalidade. Quanto mais definido, delineado, melhor. Quando for desapossado da mordomia, quando a consciência, o Deus interno, em termos cósmicos, ou o Jesus interno, no âmbito da Terra, nos acusa, não há como fugir, pois o mal já foi consumado. Em face disso, o melhor é reconhecer a falta e aceitar estoicamente a corrigenda, que as leis divinas determinam. Assim, sofre-se menos. A aceitação reduz pelo menos 50% o imposto da pena. Exatamente. Então, veja bem. Isso aqui é maturidade, não é? Percebe que quando eu dissipo um recurso, eu tinha maturidade para lidar com aquele recurso? Eu fiquei sem o recurso, mas eu mantenho a maturidade. Eu tenho maturidade, eu não tenho vigilância e dedicação. Entende? Então eu tenho maturidade. Eu sei o que fazer. Diante da nova situação, eu sei o que fazer, eu sei os caminhos. Eu preciso ser mais vigilante e mais dedicado. Entende? O problema, meus amigos, é a invigilância e a falta de dedicação. Porque vocês estão vendo aqui que o mordomo tinha maturidade, tinha amadurecimento. Ele está já planejando como lidar com a nova situação. Ele sabe lidar com a situação. Ele só é invigilante e não é dedicado, mas ele tem maturidade. E não adianta fugir. Depois que o nosso pensamento vai na consciência e não encontra harmonia com as leis de Deus, é porque o mal já está consumado. Entende? Aí, realmente, nós temos que buscar alternativas, tá? Lê esse aqui, Raquel. Acho que dá tempo da gente comentar ele ainda. Me receba em suas casas. A hostilidade inclui alimentação, teto, a hospitalidade. Isso. A hospitalidade inclui alimentação, teto e agasalho, com mais ou menos fraternidade, de acordo com os sentimentos daqueles que oferecem o abrigo. Abrigar alguém, casa é também, deve estar, abrigar alguém na sua casa, né? Sei lá, em casa, né? É também, em casa, é também nos tornar confidentes desse alguém. É falarmos a sua linguagem, é buscarmos compreender o semelhante. Ele, o mordomo, estava em vias de perder tudo isso, ou porque morasse na residência do próprio dono, ou porque se encontrava na iminência de ficar sem recursos para a própria subsistência. E chamando a si, buscando entender-se com cada um, chamou visto que ainda dispunha de autoridade, pois a condição de mordomo ainda não lhe havia sido tirada. Até o último momento, devemos nos valer de todas as oportunidades ao nosso alcance. Cada um dos devedores, sem exceção, todos nós somos devedores. Pode a pessoa alegar, eu tenho dinheiro e posso comprar. Mas quem nos dá o acesso ao dinheiro, senão Deus, por meio da vida, do tempo e das oportunidades utilizadas nesse sentido? Ainda que se possua méritos, forçoso é reconhecer
que de muitas coisas desfrutamos a misericórdia do Senhor, do seu Senhor. O Senhor dele é o mesmo meu, de você, de todos. Todos encontramos-nos hipotecados, um exemplo de nossas dívidas para com Deus, o ar que respiramos. Já pensamos em saber o seu custo? Já pensamos, ao menos, em pagá-lo? Por esse e outros incontáveis fatores, como é imensa a nossa dívida para com ele. Disse ao primeiro: como administrador, embora infiel, trazia tudo anotado. O mesmo ocorre conosco. Cada espírito encarnado ou desencarnado possui uma ficha com o número e registro de tudo, inclusive da colônia espiritual a qual pertence no momento. Por esse cadastro se pode saber minúcias de sua existência milenar, a qualquer tempo, e tomar as providências cabíveis em qualquer circunstância. Então veja bem, me recebo em suas casas. Quando eu dissipo os recursos que tinham a ver com o meu projeto original de evolução, eu me desconecto pelo sentimento daquele grupo, não é? Aí vou agora precisar de um outro grupo. Não vou? A gente não evolui em grupos? Família não é um grupo? Casa espírita não é um grupo? Ambiente profissional não é um grupo? Grupo social. A gente não evolui em grupo? Eu dissipei o recurso. Eu preciso agora de outro grupo. Que grupo? Eu vou ter que ser simpático com um novo grupo. Vou ter que me esforçar diante de outras pessoas. Vou ter que criar elos de sentimento com outras pessoas. Percebe? Eu não tinha elos de sentimento com aquele grupo? Não fui negligente? Então eu sei que eu preciso de elos de sentimento para ter proteção, amparo, cuidados. Eu fui negligente, fui invigilante, não me dediquei. Mas sei que eu preciso de vínculos de sentimento. Preciso de novos amigos. Preciso de novas afinidades. O mordomo, ele é invigilante, não é dedicado, mas não é burro. A gente sabe que a gente precisa das pessoas. A gente sabe que a gente precisa formar vínculos. Entende? Não existe mordomo burro, existe mordomo invigilante. O mordomo já são espíritos, não são espíritos simples e ignorantes. Já são espíritos que estão numa faixa de evolução já diferente dos simples e ignorantes. Então aqui, ele vai chamando a si, buscando entender-se com cada um, tá? Então, eu perdi esse recurso, fui negligente, então agora eu vou ter que suar a camisa em outro grupo, em outro contexto, em outra família, em outro contexto de ambiente social. Tem que muitas vezes começar do zero, às vezes. Tá? Então veja bem, o tempo está chegando no final, né? A gente vai parar por aqui. Se eu dissipo os recursos para um projeto de evolução, que eu tinha grupos específicos comigo e eu não dei valor, eu agredi, fui negligente, eu vou ter que agora trabalhar
um novo pai e uma nova mãe que queiram me aceitar, não vou? Se aquele pai e aquela mãe eu negligenciei, vou ter que buscar, não vou? Um novo pai, uma nova mãe? Vou ter que buscar um novo grupo mediúnico, não vou? Naquele caso. Tem que me interar agora com outras pessoas, com outros grupos, com outra cultura, às vezes até com outro idioma. Quem é que vai me aceitar? Eu tinha um grupo, eu tinha pessoas que estavam comigo na mesma jornada evolutiva, agora eu vou ter que, vou ter que fazer novas amizades, criar novos vínculos. O emprego, o trabalho, percebe o que é? Você dissipar os recursos, você vai ter que suar a camisa para criar novos vínculos. Entende? Você vai ter que se predispor a isso. Você vai ter que estudar. Você vai ter que se submeter a novas lideranças. Você vai ter que se submeter a novas disciplinas. Talvez um novo idioma. Talvez um país diferente. Entende? O que é dissipar os recursos? Então, a lei de Deus, ela está dizendo o que é importante para nós. Mas agora a gente precisa encerrar, já deu 9 horas, né? E aí na semana que vem, na quarta-feira, a gente continua. Vocês estão sentindo a importância desse tipo de estudo, gente? Ele tem que ser passo a passo para ele ficar bem entendido, bem compreendido, porque ele serve, a mordomia serve na casa espírita, que é onde a gente pega os exemplos, mas eu sempre disse e repito para vocês, aqui é o aprendizado, os modelos estão aqui, o aprendizado está aqui, para a gente praticar na família, no trabalho, no grupo social. Então aproveitem a experiência da casa espírita. Treinem aqui, porque os grandes desafios estão nos aguardando em casa, na família principalmente. Tá? Ô Marcelo, só uma perguntinha, responder rápido. Essa parábola aí, ela tem a ver com a parábola do filho pródigo e com a parábola dos talentos também, não tem? Talentos também, viu? Tem a ver com o filho pródigo, tá? E nós temos sido mordomos infiéis em muitas experiências, gente. Nós temos notícias que grupos que nós já participamos de experiências familiares, religiosas, profissionais, já avançaram muito na evolução. E nós estamos aqui ainda. Entende? Temos revelações nesse sentido. Nós é que dissipamos. Nós é que não nos dedicamos. Nós é que fomos invigilantes. Eles avançaram. Entende? Então você automaticamente desconecta. Você passa a não dar valor para aquelas pessoas, para aquele trabalho, para aqueles diálogos. E a gente vai saindo, a gente vai dissipando. E aí vamos, engajar em novos grupos, novas possibilidades, novas experiências. O trabalho vai ser dobrado, não vai? Vai ser dobrado. Muito bem, nós vamos então encerrar, vamos fazer nossa prece de encerramento. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos ao Criador por fazer chegar até nós o Evangelho com essas pessoas que dedicaram suas vidas para interpretá-lo, para escrevê-lo e que trazem até nós hoje essas bênçãos. Que possamos meditar sobre tudo que foi trazido até agora para a nossa transformação moral, para a nossa iluminação. Nos proporciona agora
um bom retorno aos nossos lares, em paz, em segurança, que possamos ter uma noite de sono reparador das nossas energias. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.